Começa agora o programa Conexão Eleitoral, uma produção do Tribunal Superior Eleitoral. Olá, eu sou Fábio Ruas. E eu sou Raquel Vargas. Começa agora o programa Conexão Eleitoral. Uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral para levar até você as principais informações da Justiça Eleitoral brasileira. 5 municípios de 5 estados brasileiros têm novos prefeitos. Confira a quarta e última reportagem da série especial Justiça Eleitoral Não Para. Você vai saber que mesmo em ano não eleitoral, o TSE também exerce função jurisdicional e analisa prestação de contas. Presidente do TSE, ministra Rosa Weber, lança programa de enfrentamento à desinformação e afirma que são sérios e graves os danos que a desinformação pode causar à justiça eleitoral. Você acompanha o programa Conexão Eleitoral com as principais informações da justiça eleitoral em todo o país. Conexão Eleitoral. É melhor prevenir do que remediar. De olho nesse ditado popular, o Tribunal Superior Eleitoral lançou em 2009 o Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação, o TPS. Qualquer pessoa pode se candidatar. No teste, os participantes tentam invadir o sistema de votação como se fossem hackers querendo fraudar as eleições. Com isso, o TSE se previne de eventuais tentativas de burlar o resultado do pleito ou mesmo o sigilo do voto, como explica o assessor da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, Eumano Amâncio. Permite que eu apresente os sistemas para a sociedade e, ao mesmo tempo, permite que a sociedade agregue valor de segurança na medida em que possa encontrar possíveis vulnerabilidades e falhas no sistema e apresente isso para que nós possamos corrigi-los. O prazo para as inscrições na edição deste ano, TPS 2019, termina no próximo dia 8 de setembro. O sistema vai ser usado nas eleições municipais de 2020. O assessor da Secretaria de Tecnologia da Informação, Eumano Amâncio, lembra que devem ser cumpridas algumas etapas até a realização do teste, entre os dias 25 e 29 de novembro. Em outubro, nós abrimos os códigos-fontes e colocamos vídeos expositivos sobre os sistemas eleitorais para que esses pré-inscritos possam entender melhor o sistema e apresentar seus planos de testes. Então, de 14 a 27 de outubro, eles apresentarão seus planos de testes, que é a forma detalhada de como eles pretendem atacar os sistemas eleitorais. Uma vez de posse desses planos, a gente faz uma seleção daqueles que têm um maior potencial de êxito e eles vão comparecer ao TSE para poder executar esses planos de testes. Para participar é preciso ser brasileiro, ter mais de 18 anos e preencher o formulário de inscrição. Os documentos exigidos devem ser encaminhados ao TSE até o dia 8 de setembro. O resultado dessa fase vai ser publicado no dia 19 de setembro. Como nós trabalhamos num cenário de colaboração, se existe uma vulnerabilidade, a nossa expectativa é que, de fato, essa vulnerabilidade, essa falha, ela seja detectada para que a gente possa corrigi-la em tempo das eleições. Presidente do TSE, ministra Rosa Weber, lança programa de enfrentamento à desinformação. Jane Costa. São sérios e graves os danos que a desinformação pode causar à imagem e à credibilidade da justiça eleitoral, à execução das atividades a ela incumbidas e aos atores envolvidos, seja partidos políticos, seja eleitores, magistrados, servidores. O programa de enfrentamento à desinformação, com foco nas eleições de 2020, lançado nesta sexta-feira pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber, recebeu até agora a adesão de 34 instituições públicas e privadas, entre elas Procuradoria-Geral da República, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério da Justiça, associações de rádio, televisão e de imprensa. Para contribuir com a execução das ações do programa, foram convidadas várias instituições e entidades que, nas suas diferentes áreas de atuação, também se ocupam do tema desinformação.
Além delas, serão convidadas outras instituições públicas e privadas igualmente interessadas em colaborar com o programa. A ministra Rosa Weber lembrou que as instituições parceiras do TSE terão a oportunidade de sugerir ações e melhorias para aperfeiçoar o programa e dar maior efetividade. O Comitê Gestor da Internet no Brasil se tornou um dos parceiros do tribunal e vai trabalhar ações para apoiar o programa, ressaltou Hartmut Glaser, secretário executivo do comitê. E nós queremos que a internet seja usada de uma forma positiva, de uma forma de realmente contribuir, de informar corretamente, desde a criança, o jovem e os adultos. Por isso, esse evento é muito importante, porque ele combate exatamente a desinformação. A empresa Lupa, que trabalha com checagem de fatos, também assinou o termo de adesão ao programa. O diretor de Estratégia e Negócios, Gilberto Schofield, garantiu que vai continuar ajudando o TSE no combate às notícias falsas durante as eleições, mas vai se aliar a mais uma ação. A gente vai ajudar o TSE também no treinamento dos TREs, para capacitar os TREs com as ferramentas básicas de checagem de dados, para que os TREs possam, eles mesmos, protegerem o processo eleitoral nas suas regiões. A servidora do TRE de Minas Gerais, Carolina Faria, destacou a importância da parceria com outras instituições para resguardar a credibilidade da Justiça Eleitoral. A gente considera realmente muito importante que a Justiça Eleitoral se una com instituições parceiras para que a gente possa difundir as informações corretas, tirar todas as dúvidas da população e evitar que a credibilidade do processo eleitoral seja prejudicada. O programa de enfrentamento à desinformação será desenvolvido a partir de 6 eixos temáticos: organização interna, alfabetização midiática e informacional, contenção à desinformação, identificação e checagem de desinformação, aperfeiçoamento do ordenamento jurídico e aperfeiçoamento de recursos tecnológicos. Você acompanha o programa Conexão Eleitoral com as principais informações da Justiça Eleitoral em todo o país. Entrevista. Eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do TSE, Ricardo Fiorese, sobre o programa de enfrentamento à desinformação. Doutor Fiorese, muito obrigado por atender o programa Conexão Eleitoral. As eleições são em outubro de 2020 e a gente ainda em 2019. É importante fazer o planejamento contra a desinformação com essa antecedência? Primeiro que o tema é vasto. O tema ele atinge vários setores da sociedade, tanto setores públicos quanto privados. Ele é um tema que nós podemos utilizar a expressão transversal, e, portanto, ele demanda muita preparação para o seu enfrentamento. E segundo, exatamente para que não aconteça, pelo menos o que aconteceu em parte em relação às eleições de 2018, de a Justiça Eleitoral ser surpreendida com relação a certas práticas. Nas eleições de 2018, havia uma expectativa por parte da Justiça Eleitoral de que o tema, de que a desinformação, ela fosse atingir principalmente candidatos e partidos políticos e fosse viabilizada, instrumentalizada, principalmente por meio da propaganda política. E aí, a partir de um certo momento, o que se constatou foi uma prática bastante intensa de direcionamento de desinformação à própria Justiça Eleitoral, à instituição e também aos seus meios, principalmente o processo eletrônico de votação. Então, para evitar surpresas, tal como em alguma medida aconteceu em 2018, a ideia é que nós nos preparemos suficientemente e por isso essa antecedência. Por isso também a necessidade de firmar as parcerias. São 34 parceiros junto ao TSE, né, doutor Fiorese? Exatamente. Primeiro, as parcerias não são novidade no enfrentamento do tema, da desinformação. Para as eleições de 2018, nós tivemos a oportunidade, a partir da intervenção, da atuação do então Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, de aproximar instituições públicas e privadas com atuação no tema para contribuir de alguma maneira com conhecimento, efetivamente com execução de algumas ações, contribuir com a Justiça Eleitoral
no enfrentamento daquelas práticas que foram verificadas, então, naquele momento. Então, nós temos já essa experiência que eu vejo como exitosa. Além disso, né, a continuidade dessa estratégia decorre exatamente pelo que eu mencionei agora há pouco. O tema é amplo, o tema ele atinge várias áreas do conhecimento, atinge vários setores da sociedade, e como atinge também várias áreas do conhecimento, há aspectos especializados. Então, nada mais adequado do que a Justiça Eleitoral também, na medida das disponibilidades desses parceiros, se apropriar, se utilizar desses conhecimentos especializados. A ideia então é essa. E o número de parceiros, ele na realidade é um número que apareceu no lançamento do programa de enfrentamento à desinformação, porque o programa, a normatização do programa, prevê a possibilidade de outras entidades públicas e privadas também virem a contribuir. E, na verdade, como a gente já constata nesses poucos dias que sucederam ao evento de lançamento, já estão aparecendo outros interessados e já aderindo também ao programa. Uma das propostas é criar um gabinete de crise. Como que ele vai funcionar? Uma das ações propostas, e muito provavelmente vai ser implementada, vai ser executada, é a instituição do denominado, então, gabinete de crise. A ideia é que, a partir de toda essa antecedência que nós estamos implementando o programa, né? O que eu já mencionei também, de o programa ser uma metodologia para poder, então, abarcar uma série de ações. O que nós podemos, então, cogitar, prever, é que certas práticas vão se repetir. Já aconteceram no passado, elas tendem a se repetir. Então, seriam situações que nós poderíamos, o ideal é que não acontecesse, obviamente, mas seriam situações que nós poderíamos chamar de ordinárias. São previsíveis, né? E aí nós podemos nos antecipar já, definindo estratégias de enfrentamento. Agora, quando nós nos depararmos, se isso vier a acontecer, com situações extraordinárias, imprevisíveis, ou de um alcance além daquele que a gente imagina, então a ideia é transferir o tratamento dessas situações para o gabinete de crise. Seriam então situações mais extremadas para que então um gabinete de crise, né, composto de um certo número de pessoas preparadas para enfrentar essas situações mais extremadas, então de imediato vem atuar para propor as melhores alternativas de solução. Eu conversei com o juiz auxiliar da presidência do TSE, Ricardo Fiorese, sobre o programa de enfrentamento à desinformação. Muito obrigado pelos esclarecimentos. O Conexão Eleitoral começa a veicular nesta semana uma série de 5 spots de rádio sobre enfrentamento à desinformação. O material traz depoimentos de especialistas nacionais e internacionais que participaram do Seminário Internacional Fake News e Eleições, realizado em maio pelo TSE, com o apoio da União Europeia. Combater a desinformação no processo eleitoral não é uma tarefa fácil. Serão 5 spots de aproximadamente 3 minutos cada. Neles, especialistas destacam a importância da mobilização para coibir a disseminação de notícias falsas e contestam a expressão fake news. Eles explicam ainda como o cidadão pode se defender dessas ações e ressaltam o papel da Justiça Eleitoral na cruzada contra a desinformação. No primeiro spot da série, o repórter Henrique Amaral vai mostrar que uma das melhores maneiras de diminuir o impacto do fenômeno da desinformação nas eleições é abastecer o eleitor de informações confiáveis. Vamos ouvir. Enfrentamento à desinformação. Fake news. Essa expressão começou a ser utilizada no mundo inteiro há alguns anos. Durante eleições, então, é muito comum ouvir falar em notícias falsas, desinformação. Nessa hora, a gente se depara com um desafio gigantesco. Como combater esse fenômeno? Para o professor de Direito Eleitoral Diogo Reis, é preciso ter cuidado até na hora de identificar uma notícia falsa. Fake news não tem uma cor, ela não é amarelinha, azulzinha, vermelhinha, ela é quadrada, redonda. Eu só sei que é ela depois de analisar o conteúdo com base no contexto.
um elogio, dependendo do contexto, vira uma ofensa. Abastecer o eleitor de informações confiáveis para diminuir o impacto da desinformação. Essa estratégia é sugerida pelo diretor da Google Brasil, Marcelo Lacerda. O que a gente acredita são em ações e soluções multissetoriais, né? Então, setor privado, governo, sociedade civil, né? Muito com foco em duas estratégias. Uma de empoderar, né, o eleitor, o usuário, com informações relevantes para que ele possa tomar uma decisão mais acertada possível, tá? E a outra, fortalecer o ecossistema de jornalismo profissional. Foi justamente isso que o Tribunal Superior Eleitoral fez durante as eleições de 2018. Uma série de vídeos, por exemplo, explicava o funcionamento do sistema eletrônico de votação e rebatia informações falsas sobre possíveis fraudes na urna eletrônica. Presenciou alguma irregularidade que comprometa a democracia? Denuncie. É crime o eleitor escrever no livro de assinatura o número ou nome do candidato em quem ele votou. A pena chega a 5 anos de prisão. Mas o combate à desinformação não para. O site do TSE tem uma seção especial com mitos e verdades sobre a urna. Além disso, o tribunal promove encontros para debater soluções para o problema. O trabalho foi elogiado por Marcelo Vitorino, professor de marketing político. Eu estou vendo com bons olhos, né, já as iniciativas do TSE, então isso eu já acho muito positivo. Aí o que a gente tem que fazer daqui para frente é tentar agrupar os outros poderes. Então fique atento. Se aparecer algum boato sobre a urna eletrônica, procure o site ou as redes sociais do TSE e descubra a verdade sobre o processo eleitoral. Enfrentamento à desinformação. Justiça Eleitoral. Conexão Eleitoral. Aproximando a justiça eleitoral do eleitor. Fique por dentro. Eleitores de 5 municípios de 5 estados brasileiros definiram novos prefeitos em eleições suplementares no domingo, dia 2 de setembro. Os candidatos eleitos em 2016 tiveram diplomas cassados pela Justiça Eleitoral. Por isso, a necessidade de novas eleições nessas cidades. Em Mimoso de Goiás, o vencedor foi Rafael, do PP, que teve pouco mais de 52% dos votos válidos. Na Bahia, o município de Camamu elegeu o irmão Enoque, do Patre, com 47% dos votos. O pleito teve 5 candidatos. Já em Dionísio, Minas Gerais, quase 39% dos eleitores escolheram para ocupar a prefeitura Nando de Chiquito Trajano. Ele conseguiu superar outros 2 adversários. Em Riachão do Dantas, Sergipe, Simone de Dona Raimunda, do PCdoB, venceu com pouco mais de 56,5% dos votos. Em São Paulo, 2 cidades participaram das eleições suplementares desse domingo. Paulínia elegeu Duca Zelato, do PSDB, com 27% do eleitorado. Conexão Eleitoral. Confira a 4ª e última reportagem da série especial Justiça Eleitoral Não Para. Você vai saber que mesmo em ano não eleitoral, o TSE também exerce função jurisdicional e analisa prestação de contas. Jane Costa. Justiça Eleitoral em anos sem eleições. A atividade jurisdicional é o julgamento de processos referentes às eleições. Um indicativo de que o ritmo de trabalho na Justiça Eleitoral não diminui, mesmo em ano não eleitoral. Só no primeiro semestre deste ano, o TSE julgou 2.601 recursos. Isso abrange as decisões do plenário e também as monocráticas, tomadas pelos ministros do tribunal. Muitos são recursos especiais que chegam dos tribunais regionais eleitorais, explica o secretário judiciário do TSE, Fernando Alencastro. A partir do segundo semestre do ano da eleição, que foi o segundo semestre de 2018, os tribunais regionais eleitorais estão começando o julgamento das impugnações dos registros de candidato, das representações de propaganda eleitoral,
das ações por abuso de poder econômico, de poder político, enfim, por algum ilícito durante a campanha eleitoral. Aí o Tribunal Regional Eleitoral ele vai decidir aquelas ações ao longo do segundo semestre do ano da eleição, no segundo semestre de 2018. E a partir da decisão dos tribunais regionais eleitorais, vai haver recursos para o TSE. Esses recursos eles começam a chegar no TSE no final do ano da eleição e no primeiro semestre seguinte, ou seja, no ano de 2019. E é preciso observar os prazos. Então o TSE ele tem todo um congestionamento eleitoral no ano seguinte ao da eleição para apreciar os recursos eleitorais que chegam dos candidatos cujas candidaturas se iniciam nos TRS. Então o ano seguinte ao da eleição é um ano cheio de processos para o TSE relativo àquela eleição do ano anterior. Só que um processo, ele deve ter, um processo eleitoral, a duração máxima de 1 ano. Esse é o ideal e é o que está na norma. Só que esse prazo, para 1 ano, ele também envolve a possibilidade da ampla defesa, porque há alguns tipos de ação que ela tem um rito mais alongado. Consultas questionando pontos da legislação eleitoral são frequentes. Então essas consultas elas são muito comuns que cheguem ao TSE para que o TSE se pronuncie e esclareça algum tipo de dúvida que haja para a atuação de partidos políticos, de candidatos e dos eleitores durante a eleição. Essa resposta à consulta, ela acaba direcionando e servindo como orientação para o próprio TSE e para os TREs e para os juízes eleitorais, sem, entretanto, ter ainda uma produção assim de vínculo efetivo. Ela não vincula, mas ela orienta como que o TSE está entendendo aquele tema para aquele momento. A Justiça Eleitoral também recebe um número expressivo de prestações de contas de candidatos eleitos ou não. Nas eleições gerais de 2018, 29.100 candidatos concorreram aos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal, estadual e deputado distrital. Ou seja, essa mesma quantidade de processos de prestações de contas foi protocolada na Justiça Eleitoral no fim do ano passado para ser analisada e julgada. Justiça Eleitoral em anos sem eleições. Termina aqui o programa Conexão Eleitoral, uma iniciativa do TSE para falar sobre as questões do processo eleitoral brasileiro. E você pode participar do programa sugerindo uma pauta ou um tema a ser tratado aqui. Basta ligar durante a semana em horário comercial para o telefone 61 3030 7104. Apresentação: Fábio Ruas e Raquel Vargas. Edição: Fábio Ruas. Produção: Marne Ruas e Rogério Brandão. Trabalhos técnicos: Milton Santos e Tiago Miranda. Coordenação do Núcleo de Rádio e TV: Ana Paula Ergan. Assessoria de Comunicação Social do TSE: Ana Cristina Rosa. Na próxima semana voltamos com novas informações sobre as questões eleitorais. Até lá. Até lá. Termina aqui o programa Conexão Eleitoral, uma produção do Tribunal Superior Eleitoral.